Superlativo. O que é isso? Pessoal, a palavra é super simples, ó. Superlativo. O que significa essa palavra? Para a gente não ficar com muito tecnicismo. Na expressão superlativo, superlativo. Super mais lato mais tivo. Super, muito. Lato, amplo, que amplia. Pós-graduação, lato sensu, no sentido amplo. Sentido lato, no sentido amplo. Aquele que, agente, ação. Aquele que aumenta muito. Superlativo é algo que torna super. Qualquer construção frasal que aumente, que amplie alguma coisa, é super. Vou dar um exemplo. Assunto fácil. Grau normal. Facílimo. Não é muito fácil. Não aumentou? Então é super. Superlativo. Muito fácil. Aumentou ou não? Hein, Morgades? Meu irmão, peraí, professor, hoje é sexta, pós-feriado, assim, tal, a galera, entendeu? Assim, peraí, fecha o fim de semana, meu irmão, hoje não. Vamos lá. Olha aí. Então, veja. Quando eu digo muito fácil, aumenta ou não aumenta? Se eu disser assim, rapaz, aquele cara é chato. Aumentei ou não? Aumentei ou não? Aumentei. Se eu digo chato, é pouco chato? É mesmo, né? Porque tá devagar hoje, né? Peraí, professor, não dá bunda não, meu irmão. Vocês... É muito chato. Então quando eu digo chato, é muito chato. É chatíssimo. É super. Qualquer tentativa, qualquer construção que aumente o sentido, que amplie a coisa, é superlativo. Então, hoje em dia, não importa mais aquela questão do tecnicismo e tal, superlativo absoluto, sintético, tá, isso pode até aparecer. O mais importante é você entender o que é superlativo. É o que torna super, é o que aumenta. Se eu digo chato, ele chegou cedo. Cedo, é ou não é superlativo? Ele chegou cedo, é ou não? Entendeu? Se vai ser cedinho, cedíssimo, muito cedo, não importa, é super. Entenderam isso? Então, cuidado. Hiper feliz, super satisfeito, é superlativo. Qualquer ampliação é super, tá? Superlativo analítico, 2 ou mais palavras. Muito bem, é uma forma analítica, eu tenho 2 palavras para indicar o superlativo. Rapidíssimo, é uma palavra só agora, é a forma compacta, né? Beleza. Então, comparativo, cuidado só com a forma tão quanto, tão como, dá no mesmo. Mais que, mais do que, é a mesma coisa. São formas equivalentes. Você pode retirar sem nenhum prejuízo gramatical. Outras considerações sobre advérbio. Otimamente e pessimamente são sinônimos de muito bem ou muito mal. Otimamente e pessimamente. Certos advérbios podem apresentar-se no diminutivo ou repetidos, mas ambos com valor de superlativo. Destaque esse caso aí, já apareceu em prova. Olha só, esse item 2 aí. Certos advérbios podem apresentar-se no diminutivo ou repetidos, mas ambos com valor superlativo. Olha como parece óbvio. Hoje cheguei cedinho. Imagine uma frase dessa na prova. Na frase, hoje cheguei cedinho, verifica-se a presença do sufixo inho de valor diminutivo. Parece óbvio, né? Hã? Na frase, hoje eu cheguei cedinho, verifica-se a presença do sufixo inho de valor diminutivo. Não parece óbvio? Pô, cara, cheguei cedinho, inho, cara, vai ser o que? Aumentativo? Mobral. Errou. Tá certo, né? Não. Mas inho não é diminutivo? Aí não. Peraí. Eu sempre aprendi que inho era diminutivo. Tu quer dizer que aí não é diminutivo, não é? Que história é essa? O que é o diminutivo? Redução de tamanho do ser.
Você só tem aumentativo e diminutivo em substantivo, em seres só. Diminutivo, redução de tamanho do ser. Livrinho é um livro pequeno. Carrinho é um carro pequeno. Percebeu ou não? Cedinho é cedo pequeno. Não tem nada a ver com diminutivo. Nada. Aí o cara não entende o conceito, perde a questão. Porque generaliza. Pessoal, o conceito diz superlativo. Cedinho. Cedinho não é muito cedo. Cedíssimo é super. É superlativo, não é diminutivo não. Porque ele diz cedo, cedo, muito cedo. Então nessa expressão que tem aí, cedinho, sublinhe cedinho, sublinhe cedo, cedo. Aí nesse cedo, cedo aí, puxa uma seta e escreva reiteração de estrutura sintática. Eles às vezes falam assim. Nesse cedo, cedo, sublinhe, puxa uma setinha e escreva reiteração de estruturas sintáticas. Tá, o que é isso? Repetição de palavras. Pô, o cara não podia dizer repetição de palavra, não? Não, porque senão ele não vai selecionar ninguém, não vai avaliar nada. Ele quer saber, o aluno pereba sabe, que é repetição de palavra. É isso mesmo, né? O cara que está estudando vai saber o que é reiteração de estrutura sintática ou repetição de palavras. Percebeu? Ocorreu o mecanismo, a forma superlativa por reiteração de estrutura sintática. O cara, sei lá o que é isso. Repetição de palavras. É assim que ele seleciona. Tem que dar uma complicada para ver se dá uma maquiadazinha. Então tá aí. Chegaram cedo, cedo, cedinho. São superlativos. Cedinho aí não é diminutivo. Cuidado, tá? 3. Quando se coordenam dois ou mais advérbios terminados em mente, pode-se usar esse sufixo apenas no último. Pode-se. Pode. Opção. Ela estudava calma. Destaca essa regra também. Ela estudava calma, tranquila e sossegadamente. Gente, ela estudava calmamente, tranquilamente e sossegadamente. Ou então, ela estudava calma, tranquila e sossegadamente. Dá no mesmo. Mesma coisa, nenhum problema. Tanto faz. Tá. Situação de prova, vamos lá. Na frase, ela estudava calma, tranquila e sossegadamente. Essa mesma frase aí. Ela estudava calma, tranquila e sossegadamente. Se substituíssemos ela por João e fizéssemos as devidas alterações de gênero para o masculino, teríamos João estudava calmo, tranquilo e sossegadamente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso. Como assim? Falso. Marcelo, você disse João, não foi? Foi. Ela estudava calma, tranquila, ela, feminino. Mas João, bicho, que foi que houve aí? Como assim? Alguma coisa? Não tem nada disso, não. Mas não é João, então não é calma, tranquila, é calmo. Não. A forma calma e tranquila aí é a abreviação de calmamente e tranquilamente, não é adjetivo não, é advérbio. Se você trocar ela por João aí, não muda nada. João estudava calma, tranquila e sossegadamente. Mas não é João que é calma? Não é adjetivo não é qualidade não. Esse é o modo como ele estuda. Calma que está aí é a redução de calmamente. Tranquila que está aí é a redução de tranquilamente. Deu para perceber a pegadinha? Então cuidado, não ocorre mudança de gênero. Nenhuma necessidade de mudança de gênero aí. Trocou o sujeito masculino. E daí? Eu estou falando de advérbio, não estou falando de qualidade, de adjetivo. Uma coisa é dizer, João está calma, tranquila, aí complica. Aí é qualidade, é adjetivo. Mas ele estuda calmamente, tranquilamente, é a forma reduzida de calmamente, tranquilamente e sossegadamente. Entenderam isso? Cuidado com essas coisas. Cuidado. Vamos lá. Antes de particípios, usam-se as formas analíticas mais bem, mais mal. É um erro comum também. Aqueles candidatos estão mais bem preparados que os outros. Mais bem e não melhor preparados que os outros. Os candidatos melhor preparados, melhor não.
mais bem. As paredes mais bem pintadas, as paredes mais mal pintadas e não pior pintadas, piores pintadas, não pode. Os projetos melhor elaborados, melhor não, mais bem elaborados. Se tiver particípio aduído, mais bem, mais mal, cuidado. Tá? Mais bem, mais mal, tá aí. Cuidado. Tão pouco equivale a também não, é usado após a oração declarativa. Ele não me fez promessas, nem eu tampouco a ele. Tá, questão do tão pouco. Ok, advérbio. Vamos lá. Vamos voltar para a página, fechamos advérbio, página 20 agora. Agora, viu? Conjunção. Agora. A classe gramatical mais importante, a classe invariável mais importante é essa aí. Oi. Joia. Tem questão da advérbio, não? Oi? Questão da advérbio. Tem, mas a gente puxa logo conjunção para não deixar vocês muito parados aí na... Porque questão de verbo vai e volta, aí quando começa a conjunção, a gente corta. Professor. Gente, assunto de mãe hoje não. Vamos lá. De advérbio. Ah, vai ficar, vocês vão tirar de letra. Vão tirar de letra, advérbio vão tirar de letra. Bom, não. Bom, vamos lá. Façam aí a questão do número 11. Ei. Só para dar uma quebradinha aí, só para dar uma quebradinha. Questão do número 11. Yeah. 11. A 35 também, pronto. 11 e 35. Vamos lá, questão do número 11. Assinale a alternativa correta. Este jogador está melhor posicionado que aquele, certo ou errado? Errado, está mais bem posicionado. Esta questão está pior elaborada que aquela, certo ou errado? Está o quê? Mais mal elaborada. Está na hora do menino sair. Certo ou errado? Errado. Não tem o verbo sair. Quem é que vai sair? O menino. Está na hora de o menino sair. De o. Separado. Chegou a hora deste pintor ser reconhecido. Certo ou errado? Errado. A regra é a mesma. Chegou a hora de este pintor ser reconhecido. Pela mesma regra da letra anterior. O sujeito é este pintor. Marcelo, então não tem resposta não, né, bicho? Num dia de sexta-noite, assim, tu quer tirar uma? Fala sério. Fala sério, professor. Gente, olha só. Não é sério. Professor, você está tirando hora, professor. Quer tirar uma? Oh, cara. Gente, é sério. A resposta certa é a letra E. A resposta certa é a letra E. Aquela casa é mais grande do que confortável. Professor, peraí, professor. Olha, eu sei que eu tô cansado, lascado. Mas beleza. Quer tirar onda, né, bicho? Eu não sei mais nada de português, não sei mais nada. Eu sabia. Eu pensava que sabia, né? Ok. Eu sabia. Gente, olha só. Mas eu não sabo, também tá certo. Eu não sabo, assim já foi. Não tá certo, eu não sabo. Vamos lá, olha só. Entenda o seguinte. Não tem aquela história assim, um dia te disseram que as nuvens não eram de algodão. Pronto, né? Pronto. Olha, as nuvens não são de algodão, pessoal. Um dia. Deixa eu contar pra vocês uma história. Contaram pra vocês a metade da história só. Não contaram a história toda, não. Quando você era pequeno, né? Mais grande não, menor. Maior, mais grande. Corrigir sempre, né? Pois é. Mas melhor, né? É o mais pior de feio, né? É o mais melhor de boa. Beleza. Vamos contar a história toda agora. O que acontece é o seguinte. Quando você coloca, por exemplo, mais grande ou mais bom, essa construção é possível. Ela é possível. Mas em casos específicos. Eu vou explicar como. Se você disser, eu sou mais grande do que ele. É errado.
você está comparando dois seres. Eu sou mais bom do que ela. Mas não pode, são dois seres. Esta sala é mais grande do que aquela sala, do que aquela outra. Está errado. Você está comparando duas salas, dois seres. Aí não pode, aí realmente está errado. Agora, se você coloca duas qualidades para o mesmo ser, eu não estou comparando dois seres. Veja o que acontece nessa frase. Aquela casa é mais grande do que confortável. É a mesma casa. É a mesma casa. Esta sala é mais grande do que confortável. Esta sala ou esta casa tem mais de tamanho do que de conforto. Mas é a mesma sala, é a mesma casa. Ele, aquele homem, é mais bom do que inteligente. Mais bom, não é o mesmo homem. Aquele homem é mais bom do que inteligente. Ele tem mais de bondade do que de inteligência. Deu para perceber o que aconteceu? Quando houver duas qualidades para o mesmo ser, pode. Essa é a diferença. Eu não tenho dois seres. Então aí está tranquilo. Nesse tipo de construção pode sim. Certo? Beleza? Cuidado. Foi isso que aconteceu aí. Por isso é que a resposta certa é a letra E. Questão de número 35. Assinale a alternativa em que a expressão destacada não possui significado equivalente à que está entre parênteses. Na 35 ele quer a expressão que não é equivalente a dos parênteses. Letra? Letra A. Receber a medicação pouco a pouco, concomitantemente? Lentamente, gradativamente. Concomitantemente é o mesmo que? Ao mesmo tempo, simultaneamente. Resposta certa, letra A. Sem que ninguém notasse sorrateiramente, sem se revoltar calmamente, e assim, sem vaidade pessoal humildemente, e assim por diante. Ok. Beleza? Vamos para as conjunções. Conjunção, palavra invariável. Último tópico de classes invariáveis. Palavra invariável que liga termos semelhantes ou orações. Das três classes, é a mais importante. É a que mais cai. Pode marcar aí, destaque, conjunção. Escreva, puxa uma setinha. Cai, estudar, cai mesmo. Conjunção. Tudo que é prova, mas cai valendo, com força. Você precisa estudar conjunção. Marcelo, diz um assunto que cai em prova aí, assim, que eu não posso deixar de estudar. Conjunção. Mas desvia ortografia, emprego de palavras, expressões, emprego do hífen, crase, formação de palavras, conjunção. Mas disso tudo que a gente viu até agora, conjunção. Acentuação, conjunção, pode estudar. 3 contra 1, como vai cair na sua prova? Não precisa ter bola de cristal, não, é só olhar as provas. Mas como assim? Por que é tão importante assim? Toda prova de português tem texto, ou não tem? Todo texto não é formado por parágrafos. Todo parágrafo não tem frases entrelaçadas ou ligadas. Quem liga essas frases são as conjunções. É impossível ter texto numa prova e não ter conjunção. É impossível. Não tem. Nas provas de concurso não tem. Porque os textos são editoriais, artigos científicos, tá, tudo. Sempre tem que ter conjunção. Então, alguma questão sua, de alguma prova, sempre vai abordar o valor semântico de conjunções, conexões, sempre. Esse é assunto certo na sua prova. Certo. Mas e aí, como é que esse assunto conjunção cai? Eu estou vendo aqui que tem 2 grupos, ó. Conjunções coordenativas e subordinativas. São 2 grupos, né? São. Conjunções coordenativas, formam as orações coordenadas. Conjunções subordinativas, orações subordinadas, adverbiais. Tá, nesse caso aí, conjunções coordenativas, quais são? Gente, no grupo das conjunções coordenativas, você tem 5 conjunções. Nas conjunções coordenativas, você tem 5 grupos. Conjunções coordenativas. Cai muito na prova. Cai pouco não. Cai o quê? Conclusivas. Aditivas. Adversativas. Alternativas e explicativas. Tá. No ranking da preferência das bancas, qual o grupo campeão? Adversativas, disparado.
Primeiríssimo lugar, assim, disparado nas provas. Em segundo lugar, empatadas, explicativas e conclusivas. Em terceiro lugar, as aditivas. Esse é o ranking hoje. Alternativas, assim, raríssimo aparecer em prova, raro. Tá, Marcelo, mas veja, eu estou vendo aqui grupos, né, umas listas, né? Conclusivas, aditivas, adversativas. Aí tem conclusivas, entre parênteses, conclusão, fechamento. Exemplo, logo, portanto, por isso, por conseguinte, pois. Exemplo, estudamos muito, portanto, passaremos no concurso. Tá, tem uma lista de conjunções aí para decorar. Tem que decorar, é? É bom. Mas assim, não dá para entender assim, o contexto, é bom também. Você primeiro memoriza, coloca uma listinha no papel e tal, bota no bolso, tá fazendo nada, abre ali, vai almoçar, beleza, vai comer alguma coisa, vai dormir, pega no teto ali, fica olhando, vai escovar os dentes. Pronto. Você tem que memorizar isso aí. Aí depois você vai exercitando o contexto, percebendo as diferenças de sentido. Mas você precisa saber as conjunções, tem que saber mesmo. Tá, como é que ele pode me perguntar isso numa prova? Primeiro estilo de pergunta. Ele pode perguntar, você pode questioná-lo sobre essa informação que está dentro dos parênteses aí. Veja, conclusivas, expressa a conclusão, fechamento. Aditivas, adição, soma, acréscimo. Adversativa, oposição, contraste, mudança na direção argumentativa. Essas expressões que estão dentro dos parênteses você vai ter que saber mesmo. Porque ele pega uma frase dessa, sei lá, o fulano estava fazendo isso, malgrado, não soubesse, então não obstante usasse tal estratégia, malgrado, não obstante. Dependendo do contexto, ele vai perceber. Na frase acima, verifica-se uma relação de, letra A, adição, tempo, finalidade, causa. Ele vai perguntar esse valor semântico aí. Tá, quer dizer que nas adversativas, por exemplo, as campeãs aí, ele pode usar essa expressão, ó, mudança na direção argumentativa. Ele pega uma frase como essa assim, não estudou muito, mas passou nas provas. Aí, em vez de mais, ele bota entretanto, todavia, mudando a expressão, diz assim, na frase acima, verifica-se que o autor promoveu uma mudança na direção argumentativa. Você que tem que saber que se ele fala mudança na direção argumentativa, automaticamente você liga as conjunções adversativas e automaticamente ele deve ter usado mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, não obstante. Um desses caras apareceram aí. Você que tem que fazer essa ponte. No concurso ele pergunta. Na frase acima, evidencia-se um valor semântico de, ou então um valor de. Você tem que saber. Tá, mas então, uma das formas que ele pode me perguntar é pelo valor semântico, essa informação dentro dos parênteses aí, né? É uma das perguntas mais clássicas da FCC, por exemplo. Mais clássicas. A ideia de ressalva, que é o adversativo também tem valor de ressalva. Não tem não, né? Se não tiver, bote. Tem ressalva aí? Mas, por dentro, argumenta tem não. Acrescenta aí, ressalva. A FCC adora essa palavra, ressalva. A ressalva no valor chamado das adversativas. Acrescente ressalva nas adversativas. Onde está escrito aí? Oposição, contraste, adversidade, não tem esses nomes? Só acrescenta o nome, ressalva. É mais um termo que a FCC adora, ela usa bastante. Então, tá. Segundo tipo de questão, a FCC pode perguntar a você, por exemplo, sinônimos de conjunções. A FCC, o CESP, na expressão, ele fez isso, todavia não quis aquilo. Na expressão acima, se mantém essas relações semânticas, preserve-se a correção sintática do período, se substituísse no termo destacado, todavia por, letra A, entretanto, conquanto, portanto, entretanto, você tem que saber se são sinônimos. Se eu substituir, se bem que, por uma vez que, está no mesmo não? Ele fez isso, se bem que não houvesse tal coisa, tal problema. Se substituíssemos a expressão se bem que, por uma vez que, mantém-se a correção gramatical e a coerência textual. Falso. Se bem que é concessão, uma vez que é causa. Não tem nada a ver. Se substituíssemos, no entanto, por conquanto, não haveria prejuízo à correção gramatical. Falso. No entanto, é adversidade, adversativa. Conquanto é concessão. Não tem nada a ver. Está no grupo das subordinativas. Pô, quer dizer que ele faz isso na prova? Pode ter certeza. Mas faz bonitinho, bonitinho. Então, no assunto conjunções, não corra não, que é pior. Não vai cair na sua prova, você não sabe que vai cair. Então, você vai ter que dar um jeito de ler essas conjunções, colocar no papelzinho, e se familiarizando com elas e percebendo essa forma de encontro. Eu coloquei várias questões de concursos aí, para você perceber como a FCC está abordando, o Sérgio também.
Não tem jeito. Ou é por sinônimos, troca uma conjunção por outra. Ou é para perceber o valor semântico da conjunção, causa, finalidade, concessão, tempo. Um desses caminhos, ele vai sempre entrar por aí. Tá? Então você tem aí, por exemplo, observe que nas conclusivas, você tem aí a palavra pois. Não tem pois nas conclusivas? Só que o pois, ele pode ser conclusivo, mas também pode ser explicativo. Veja que ele também está no grupo das explicativas. Tá, e aí, como é que eu faço? As gramáticas chegam e dizem assim, ó. Se for antes do verbo, explicação. Se for depois do verbo, conclusão. Geralmente não funciona muito. Se você tentar trocar o pois pelo porquê e der certo, aí realmente ele tem valor de explicação. O valor dele é de explicação. Se você tentar trocar o pois pelo porquê e ficar horroroso, você perceber que não rola de jeito nenhum, esse pois tem valor de conclusão. É mais seguro assim. A diferença do pois explicativo para o pois conclusivo. A história de anteposto ao verbo pós-posto nem sempre funciona. Imagine, por exemplo, tiramos notas baixas na escola, ponto. Aí o cara diz, precisamos, pois, estudar mais. Pronto, tiramos notas baixas na escola, ponto. Precisamos, pois, estudar mais. Esse pois está anteposto ou pós-posto ao verbo? Está antes ou depois do verbo? Aí o cara olha assim e faz, bom, no meio. De que verbo? Peraí, tem que explicar, né? Os caras das bancas, os elaboradores, são pagos, e muito bem pagos, para identificarem situações assim. Para criar situações desse sentido, para avaliar o candidato. A gramática diz antes do verbo, depois. Tá, e se eu colocar uma situação dessa? Então, se você trocar pelo porquê, é mais seguro. Pode estar antes, depois, no meio, não interessa. Vê se troca pelo porquê. Se troca pelo porquê, ele é explicativo. Se não trocar, não é explicativo. Não tem jeito. Percebeu? Então, esse pois aqui indica conclusão, não é isso? Ele tem valor de conclusão. Ele é um pois conclusivo. Tá. Então, você tem um grupo imenso de conjunções aí, né? Coordenativas, aditivas, adversativas, alternativas, tá tudo aí. Por quê? Pois, antes do verbo, por quanto, várias conjunções, é bom saber. E no grupo das subordinativas? Gente, no grupo das subordinativas, o raciocínio é o mesmo. Você tem que conhecer as informações dentro dos parênteses, é bom saber, tem que saber. E além de saber as informações dentro dos parênteses das subordinativas, a mesma coisa, os sinônimos. Então, por exemplo, nas conjunções subordinativas, no grupo das subordinativas, você vai ter três TPF, que são as temporais, proporcionais e finais, e as 6C. Causais, consecutivas, condicionais, comparativas, conformativas, concessivas. Esses grupos aí já são conhecidos. Da mesma forma, tem que saber os sinônimos, tem que saber o valor semântico. Marcelo, quais são os principais para a gente fechar? Concessivas, primeiríssimo lugar, disparado. Causais, segundo lugar, muito forte. Terceiro, temporais, muito pesado. Quarto lugar, empatadas. Proporcional e condicional. Esses aí você tem que saber mesmo, para valer, todas, não deixe passar nada. Nas outras você pega 2, 3 tipos assim, 2, 3 exemplos, desenrola, dá para tirar pelos sinônimos, pela comparação, dá para desenrolar.
Mas esses aí são fundamentais. Não dá para deixar de lado de forma alguma. Certo isso? Beleza? Esses são o grupo das subordinativas. Observe que nas temporais você tem a expressão desde que. Nas condicionais você também tem desde que. Pô, igualzinho desde que tem, mesma coisa. Como é que eu vou saber? Pelo contexto. Desde que ele chegou, não para de reclamar. Desde que é tempo. Desde quando ele chegou. Mas se eu disser assim, você pode sair desde que conclua todas as tarefas. Condição. É fácil. Mas depois que você sabe os contextos, depois que você sabe os grupos, fica mais fácil de você avaliar na prova isso aí. Certo? Próximo encontro nosso, então a gente retoma a conjunção, a gente avança nesse tópico aí, vê o quadro de observações e tal, a gente avança, aprofunda um pouco essa questão de locução conjuntiva e tudo mais. Certinho? Valeu, gente. Bom fim de semana para vocês.